Fala, meu aluno do Centro de Educação, professor Irene Torres, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jaime Machado. Hoje nós estamos aqui para fazer a correção do exercício das páginas 5 a 13 do 7º ano, tá? Só um aviso, corre lá, pega o teu exercício, dá o pausa no vídeo que eu vou te aguardar, tudo bem? Bom, esse exercício foi repassado das páginas 5 a 13. Nós vamos fazer a correção de 5 a 10. Por quê? Para a gente não confundir os conteúdos, tá bom? E aí eu vou gravar posteriormente um novo vídeo fazendo a correção da página 10 até a página 13. Combinado? Então assim, nós vamos começar pela questão que vai falar sobre os seres vivos e o ambiente de maneira geral. Aqui na tela você tem projetado o exercício do seu livro, da página, para te ajudar, tá? Obviamente, como o meu livro ele traz as respostas, você já tem as respostas aqui, mas a gente vai obviamente comentar. Tudo bem? Então podemos começar? Vamos lá, aluno do CEPIT, vem comigo, vem com o professor Jaime Machado, vamos colocar em prática aí o que nós falamos na última aula, tá bom? Bom, a primeira questão é uma questão que diz assim: observe as imagens e classifique corretamente utilizando os termos do quadro de palavras. Você tem 3 termos aí, que é indivíduo, população e comunidade. Então, para cada imagem, você deveria colocar a legenda referente a cada uma dessas imagens, dentro dos conceitos que nós demos de todas as relações presentes no ecossistema. Tá bom? Então, a primeira imagem é uma imagem de uma zebra, né? Percebe que ela está sozinha lá. Quem é ela? Ela é um indivíduo. Dentro do processo que nós vimos de classificação desses seres num contexto de ecossistema, o que é o indivíduo? É quando você tem um elemento de uma determinada espécie sozinho. Então eu, Jaime, sou um indivíduo. Se eu tiver outras pessoas da mesma espécie da minha, eu vou mudar esse conceito. Mas como a foto apresenta só uma zebra, então você tem aqui o indivíduo. A legenda dela seria indivíduo. Tudo bom? Bom, a segunda imagem você já percebe diferente. Se você observar, você já tem várias zebras, tá? E aqui onde eu estou passando o mouse, aqui atrás, você já percebe alguns elefantes. Aqui em cima, você tem até uma referência da metragem que o elefante pode chegar. Você tem isso nas 3 imagens, né? Então, se você observar aqui, você não tem mais só um indivíduo. Você tem vários, mas você pode dizer assim, mas Jaime, você tem várias zebras aí, elas não são da mesma espécie? São. Mas onde é que eu vou mudar esse conceito? Eu observo elementos de outras espécies presentes aqui. Então, nesta imagem aqui, eu vejo uma comunidade. O que é a comunidade dentro do conceito de ecologia? Quando você tem vários indivíduos de espécies diferentes interagindo em um mesmo local. Aí você tem uma comunidade, tá certo? E a última figura aqui, você tem novamente as zebras, porém você só tem zebras, tá? Você não tem mais uma zebra, você não tem mais um indivíduo, você tem um conjunto desses indivíduos. Aí o conceito desse conjunto de indivíduos de uma mesma espécie eu chamo de população. Tudo bem? Tá? Então a gente vai seguindo para a segunda questão. Qualquer dúvida, fique à vontade para colocar na descrição do vídeo ou enviar uma mensagem para a gente, tá bom? Aluno do 7º ano, vamos lá. Caderno de atividade, nós chegamos na questão número 2. Ele pede para você definir hábitat e citar 2 exemplos de hábitat. Tá? O que é o hábitat? O hábitat é o local onde o indivíduo vive, correto? Aquela localização onde ele executa ali os trabalhos dele, onde ele convive, é o hábitat dele. Algumas pessoas perguntam, Jaime, é hábitat, é habitat? Dentro da ciência você pode chamar de hábitat e de habitat, não tem problema nenhum não. Eu prefiro chamar hábitat, mas fique à vontade para chamar de habitat, tá bom? Então ele pede para você definir. Como correção, me dá aqui o seguinte: é o lugar onde o organismo vive e realiza suas funções. É onde ele está inserido, onde ele está executando as funções dele, beleza? Aí o que eu posso colocar como hábitat? Eu posso colocar nossa casa, né, nós seres humanos, eu posso colocar o mangue, por exemplo, né, que é um ambiente aí onde você tem os caranguejos. Eu posso colocar uma floresta tropical, onde de repente eu tenho uma população de macacos. Aquilo ali, onde aquele ser vive, aquele é o hábitat dele. Tudo bem? Cuidado para você não confundir com um outro
fator que é o nicho ecológico, que já já a gente vai falar. Vamos para a terceira questão da tua correção. Só lembrando que nós vamos até a questão de número 10, tá bom? E as outras questões nós vamos corrigir no próximo vídeo. Bom, a terceira questão é uma questão muito interessante. A gente vai abrir uma discussão já já nela aí. Olha o que ela diz. 3 divisões com duração de 4 meses cada marcavam o calendário de trabalho egípcio. Aqui, inundação, perê, emergência da terra, momento de semeadura e colheita. E Shemu, seca. Ok, te dá informação, te dá uma imagem ali bem legal do rio Nilo, tá? Bom, aí vem o comando da questão. Os 3 períodos descritos no texto refere-se ao nível da água do rio Nilo ao longo do ano. O nível da água do rio regia as atividades da população no Egito. Com base em seus conhecimentos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. E aí a gente já vai começar a discutir a primeira lacuna logo aqui, tá bom? A primeira lacuna onde você vai botar verdadeiro ou falso, você está vendo aqui que está falso, né? Obviamente você já está vendo as respostas aí porque eu estou projetando o livro do professor. Mas a gente sempre vai discutir essas questões. O rio deve ser considerado um fator biótico, pois contém seres vivos. Vamos lá. O livro me corrige como falso. Por que ele corrige como falso? Porque ele está julgando o rio em si, ok? Como um fator biótico. E a gente sabe que o que é fator biótico? É aquilo que apresenta vida presente nele. O abiótico é quando eu tenho presença de água, de luz, de pedras, de rochas, de fatores que não contêm seres vivos, ou melhor dizendo, que não são seres vivos, ok? Porém, aluno do CEPIT, eu quero te dizer o seguinte, que essa questão ela abre uma discussão. Se você colocou verdadeiro aí, você entendeu que ele te disse que o rio deve ser considerado um fator biótico, pois contém seres vivos. Você deve ter pensado, bom, lá contém peixes, contém outros seres vivos, algas, né? Então, eu posso considerar verdadeiro aí. Quem colocou verdadeiro, pode deixar verdadeiro aí, não tem problema nenhum, não. Se você colocou falso, como a questão corrige aqui, também deixa falso. Eu quero que você saiba argumentar o que eu estou te falando, tá? Por que seria falso? Porque ele está se referindo ao rio. Rio, água. Água não tem seres vivos, mas ele vem com uma vírgula e diz, pois contém seres vivos. Então, existe um duplo sentido na questão aí. É só para a gente alinhar esse fator aí, tá bom? Então, eu, se tivesse elaborado a questão, eu não colocaria essa vírgula, eu pararia bem aqui. Então, a questão seria falsa, porque o rio em si, a água, se trata de um fator abiótico. Tudo bem? Bom, vamos para a segunda questão. O rio, em razão das alterações climáticas, sofre variação do seu nível ao longo do tempo. O rio e o clima são fatores abióticos. Agora sim, é uma alternativa totalmente verdadeira, uma afirmação verdadeira. Por quê? Porque ele está te falando ali de alterações climáticas. Ele está te falando ali que essas alterações climáticas são fatores abióticos. Tem presença de vida na alteração climática? Não. Estou falando de clima, de temperatura. Então é um fator abiótico. Beleza? Vamos para a próxima afirmativa, que é: o rio pode ser considerado o hábitat para os seres vivos que nele vivem. Lógico, se eu tenho nesse rio a vivência de peixes, ali é o hábitat desses peixes. Se eu tenho ali naquele rio várias algas, vamos dar um exemplo, falar de rio, água doce, existe algas de água doce. Então, eu tenho ali o hábitat daquelas algas. Tudo bem? Então, é o local onde vive. Então, afirmativa verdadeira também. E a última, da terceira questão, fala assim: o estudo de como os egípcios eram afetados pelo nível do rio Nilo pode ser considerado um estudo ecológico. Lógico que sim. Estudar como os egípcios eles eram afetados pelo nível do rio, eu posso considerar um estudo ecológico, porque eu estou abrangendo aí vários fatores ecológicos, o nível do rio, os seres vivos que dependem dele, os seres vivos que vivem nele, que alterações isso está causando no ambiente. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham compreendido aí a terceira questão. Vamos para a quarta, questão fantástica, uma questão que a gente pode trazer muito para o nosso regional. Muitas vezes essas questões caem até em vestibular,
tá? É uma questão que fala do açaí. E diz assim, o açaí, aí ele coloca o nome científico do açaí, que é o Euterpe oleracea, é uma palmeira que pode chegar a 25 metros de altura. Seus frutos nascem em cachos e são muito importantes para a alimentação dos animais nas florestas e também para os seres humanos. No Brasil, o açaí é encontrado principalmente nos estados do Pará, Amazonas, Maranhão e Amapá, em terrenos alagados e várzeas úmidas. Então percebe que ele te dá informações gerais do açaí. Vamos para lá para a letra A, porque o comando da questão diz assim. Com relação ao texto, responda as questões a seguir. Identifique e reproduza nas linhas abaixo a informação no texto que pode ser considerada um exemplo de nicho ecológico ocupado pelo açaí na floresta. Então vamos lá, lembra que eu te disse lá atrás que a gente ia falar de nicho ecológico na frente? Existe uma confusão aí entre hábitat e nicho ecológico. Algumas pessoas confundem, mas eu vou te ensinar que é bem fácil de você separar. O hábitat é o local onde o indivíduo convive, tá? E o nicho ecológico é o que ele faz ali. Qual é o papel dele nesse hábitat? Qual é a atividade que ele exerce? Para que ele está ali? Isso é o nicho ecológico. Então a questão te pede, né, para você considerar ali o açaí dentro dessa afirmativa. Ele quer que você dê o exemplo de nicho ecológico dele ali ocupando a floresta. Então, qual é o nicho ecológico dele? Qual é o papel dele aí? O papel dele é servir de alimento, né, para os animais, bem como para nós seres humanos. Então, o nicho ecológico do açaí é esse. Ele serve de alimento para vários animais e para nós seres humanos também. Se eu te perguntasse, já fazendo uma outra pergunta que não está aí, qual seria o hábitat dessa palmeira aí, desse açaizeiro? Seria a floresta. Tudo bem? Então vamos para a letra B, ele pede para você grifar no texto a parte que indica o hábitat do açaí. Ali, tá bem aqui, ó. Já grifadinho aqui em terrenos alagados e várzeas úmidas, tá bom? Então presta atenção, essas informações estão dentro, obviamente, da floresta que ele vive, né? Tá bem aqui floresta, mas ele pede para você grifar, tá? Então você poderia grifar aqui em terrenos alagados e de várzeas úmidas, bem como você poderia grifar ali na floresta, tanto faz. Tá? Esse é o hábitat aí do açaí, tá bom? Bom, então vamos lá para a quinta questão do nosso exercício. É uma questão que já fala de um outro ambiente, já fala da caatinga, né? Do bioma caatinga, com características que você já tem que ter um conhecimento aí de geografia também, né? Nessa parte de biomas aí. Então bora lá. Observe a imagem da caatinga presente no nordeste do Brasil e no norte de Minas Gerais. Aí você tem um desenhozinho aqui em cima de um cacto, né, dizendo até quantos metros ele pode chegar. Aí você tem a imagem, você percebe a característica desse bioma, que é uma característica de um ambiente seco, com pouca água, né, uma luminosidade intensa. Essas informações você precisa saber para poder responder a questão, tá certo? Então bora lá. Vou subir um pouquinho aqui, você olha bem para a imagem, dá uma acompanhada no teu livro aí também, tá? O comando da questão diz: analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Depois, transforme as falsas em verdadeiras e registre nas linhas a seguir. Ou seja, o que é verdadeiro, você coloca na lacuna verdadeiro, o que é falso, você coloca falso e reescreve ela para tornar ela verdadeira. Vamos ver se a gente consegue discutir alguma coisa aí também. A primeira afirmativa diz assim: esse ecossistema é hábitat de inúmeras espécies de plantas. Eu já poderia parar aí, né? Principalmente daquelas que precisam de pouca luminosidade para se desenvolver. Se você observar, por que eu disse eu já posso parar aí? Primeiro que ele não é um hábitat de inúmeras plantas, são de algumas características da região, então a afirmativa já está falsa aí. Aí ele complementa dizendo que principalmente daquelas que precisam de pouca luminosidade. É lógico que elas não precisam de pouca luminosidade, é lógico que elas precisam de muita luminosidade. Então a alternativa ela é falsa, eu preciso reescrever ela tornando ela verdadeira. Então aí como é que eu poderia reescrever ela aí para tornar verdadeira? Ela ficaria que a caatinga ela é um ecossistema com pouca variedade de plantas, de vegetais, eu poderia colocar assim,
E aí eu poderia colocar que aqueles vegetais eles necessitam de muita luminosidade, de uma boa fonte de luz e calor. Tu não precisa escrever exatamente como está aí. Tu pode colocar com as tuas palavras, desde que a informação ela seja pertinente, ela seja verdadeira. Tá bom? Então vamos para B. A cutia é um animal que vive na caatinga e se alimenta de plantas e sementes que caem no chão. Ela também enterra as sementes para se alimentar em períodos de escassez. Esse conjunto de informações caracteriza o que chamamos de nicho ecológico. Perfeita a colocação. A cutia é uma afirmativa verdadeira, né? Ela tem um papel muito importante ali, que além de se alimentar das sementes que caem nas árvores, ela vai fazer duas coisas. Além de enterrar, né? Porque ela não é boba, ela não sabe quando é que ela vai comer de novo. Então ela guarda esse alimento, dá uma volta, quando ela está com fome, ela vai lá certinho onde ela guardou. E a outra informação é que ela, ao se alimentar dessas sementes, algumas sementes não são digeridas por elas. E aí ela migra para alguns locais, defeca, faz o cocô, e aquela semente que não foi digerida por ela pode germinar num local distante. E ela vai conseguir espalhar aquela espécie por vários ambientes onde aquela espécie ainda não havia colonizado, vamos colocar dessa maneira. Tá bom? Então, afirmativa verdadeira. Vamos para a letra C. Diz assim: esse ecossistema possibilita a sobrevivência de animais e plantas que precisam de bastante umidade. Falsona, né? Lá em cima, na primeira questão, letra A, eu já vi ali que é falso. São plantas que precisam de uma boa luminosidade, são plantas que necessitam ali de muita luz, tá bom? Então, essa alternativa aí é falsa. Como é que ela ficaria de forma verdadeira? Você tem duas maneiras. Ou dizer que as plantas elas não sobrevivem com essas informações que você tem aí, com bastante umidade. Você pode colocar as plantas não sobrevivem com bastante umidade, ou colocar que elas dependem de um ambiente seco para se desenvolver. A letra D, eu quero te chamar a atenção para a letra D. Tá? Vamos ler lá primeiro para ver como é que fica. Tá? Você tem assim: o nicho ecológico dos cactos é servir tanto de alimento quanto de abrigo para animais, e o seu hábitat é a caatinga. O livro corrige como verdadeiro. Beleza, vamos entender ela como verdadeira? O hábitat do cacto é a caatinga. Ok, verdadeiro. A gente só tem que ter cuidado. Por quê? Porque o cacto ele não serve de alimento para qualquer animal. Tá? Ele não me diz aí no texto qualquer animal. Ele fala que ele serve de alimento e abrigo para animais. Isso acontece. Essa questão ela está verdadeira. Só quero te dizer o que pode te confundir, tá bom? Então tu pode confundir porque o cacto ele tem as folhas desenvolvidas em espinhos, e isso é uma dificuldade para aquele animal, tanto que quer abrigar quanto que deseja se alimentar dele. Tá bom? Então, só para a gente entender, neste caso a questão está verdadeira, mas ela abriria ali uma lacuna para uma possível discussão, tá bom? Vamos passar então para a sexta questão. Espero que vocês tenham compreendido até agora, tá bom? Vou tomar um pouquinho aqui da minha água para a gente poder continuar, né? Então, espero, aluno cipitiano, que você esteja estudando nesse período aí que nós estamos afastados por conta do coronavírus. É um período importante que você não perca a sua rotina de estudo. Por isso, tio Jaime, por isso o Centro de Educação Professor Elaine Torres vai estar enviando essas atividades para vocês, para que vocês estejam o tempo inteiro aí inteirados no assunto, tá bom? Vamos lá para a sexta questão. Leia o trecho e em seguida faça o que se pede. Aí você tem um trechozinho em destaque lá que diz assim: apesar de separados em nações, tribos, religiões, etnias, línguas, culturas e políticas, nós estamos todos juntos. Somos membros e cidadãos plenos da comunidade biótica. Ok, olha essa afirmativa aí. Você vai ler o comando da questão, que é: nas afirmativas marque V, mais uma de verdadeiro ou falso, né? V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá. Primeira afirmativa: quando os autores escrevem somos membros, eles se referem a um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Está correto isso? Está correto.
né? Ele classifica aí, somos membros, dentro do que o texto te deu, ele está falando de pessoas de uma mesma espécie, tá bom? Segunda, as comunidades de pessoas de diferentes etnias que vivem nos diferentes países do mundo também são, em termos biológicos, comunidades. Alternativa falsa. Aí eu vou te dizer por que é falsa. Ele não está falando de indivíduos de uma mesma espécie, Se ele fala indivíduos de uma mesma espécie, ele está falando de quem? De nós, seres humanos. Lembra do conceito de comunidade que eu te dei lá, quando eu te mostrei a imagem da zebra e do elefante? São indivíduos de várias espécies diferentes que convivem no mesmo ambiente. Esse é o conceito de comunidade. No caso, ele está te falando só de nós, seres humanos, das etnias que vivem, cada um na sua localidade ali. Então, não é um conceito de comunidade, e sim de população. Tá bom? Vamos lá para a terceira, diz: os autores enfatizam a importância de nós, seres humanos, nos enxergarmos como parte da comunidade biótica natural, composta de milhões de seres vivos. Lógico, questão verdadeirona aí. Por que, Jaime? Porque ele está falando de nós, seres vivos. Os seres vivos não são aqueles seres que formam a comunidade biótica, então a alternativa aí é verdadeira. Pode colocar V lá. Tá? Você foi acertando até o momento agora, perfeito. Você estudou direitinho na aula do tio Jaime. Vamos para a sétima. Olha o que diz a sétima aí. Você sabia que a poluição é um fator que reduz a biodiversidade? Explique o que é biodiversidade. Na sequência, cite outras ações humanas que podem reduzir o número de espécies do planeta. Cara, o cara já te faz um monte de perguntas, já te bombardeia de perguntas. Então vamos por parte, tá bom? Primeira parte, você sabia que a poluição é um fator que reduz a biodiversidade? Primeiro, bora entender o que é biodiversidade, né? É um conjunto de seres vivos, tá bom? Toda vez que eu tenho vários seres vivos presentes no planeta com maneira geral, em várias localidades, eu tenho ali uma biodiversidade. Ele já te pede para explicar o que é biodiversidade, acabei de te explicar. Você sabia que a poluição é um fator que reduz? Lógico que é um fator que reduz. Se você tem poluição ali pelos escapamentos dos carros, por exemplo, a emissão aí de gases poluentes, aqueles seres vivos que vão ser diretamente atingidos pela inalação desses poluentes, eles são seres vivos que não vão sobreviver, então afeta diretamente a biodiversidade, reduzindo a capacidade aí. Aí ele diz, na sequência, cite outras ações humanas que podem reduzir o número de espécies no planeta. Te falei da emissão de gases poluentes pela queima de combustíveis fósseis, ali a gasolina, por exemplo, o álcool, que vai ser queimado ali pelos escapamentos dos carros. Mas vamos falar de outro, vamos falar aí de queimadas, de desmatamento. Você faz ideia do quanto os seres vivos são diretamente abalados por essas ações? São várias, Você tem aí desde a poluição pela emissão de gases, como a ação de queimadas. Ainda vou te colocar mais, eu posso falar também dos animais que são traficados, pela caça ilegal, onde há o tráfico de animais nas feiras livres. Isso vai reduzindo a biodiversidade. Tem pessoas que, pelo simples prazer de ser um colecionador de animais da fauna, por exemplo, silvestre, abala essa biodiversidade, reduzindo a quantidade de seres envolvidos. Tudo bem? Bom, vamos para a oitava questão. Estamos chegando no final dessa nossa correção. A oitava questão é uma questão que fala... que tem uma tirinha ali muito bacana de se trabalhar, dentro desse conceito aí de cuidados que nós temos que ter. Leia a tirinha abaixo e assinale a resposta que interpreta corretamente a situação apresentada. Você tem, na primeira tirinha, alguém dizendo assim, é um jacaré de papo amarelo. Aí alguém diz, não chega perto, Dinho, pode ser perigoso. Aí ele diz, eu sei. Quase foram extintos por nossa causa, ele deve estar apavorado, Ele faz uma relação aí com a extinção desses animais. E aí ele pede que depois que você leia a tirinha, você marque a resposta que interpreta corretamente. A que interpreta corretamente é a letra D, que diz assim, Dinho interpreta
o pedido de não chegar perto do jacaré do papo amarelo como um alerta de perigo para o animal e não para ele. Essa é a alternativa correta. Perfeito essa questão aí, tá bom? Aí a gente vai falar um pouquinho de estratégias de sobrevivência. Que assunto show de bola, aluno cepitiano. Que coisa bacana da gente estudar. Saber que nós, seres vivos, somos seres adaptáveis ao ambiente e que nós apresentamos estratégias de sobrevivência. Vamos falar um pouquinho delas. Olha o que diz a questão aí. Observe a imagem abaixo, leia a informação a seguir e marque a alternativa que estão relacionadas às estratégias de sobrevivências envolvidas no exemplo relatado. Aí você tem uma imagem de umas borboletas, todas da mesma espécie, né, que são conhecidas como borboletas monarcas. E aí ela diz assim: quando o inverno se aproxima, as borboletas monarcas que vivem nos Estados Unidos e no sul do Canadá migram até o México em busca de temperaturas mais amenas. Você poderia marcar, marque as alternativas que estão relacionadas. Você poderia marcar mais de uma. Dá para você ver daí, se é um exemplo de camuflagem? Não. Camuflagem é quando o animal se parece com o ambiente, quando o ser vivo se parece com o ambiente. Isso é um exemplo de comensalismo? Nossa, isso aí é uma relação ecológica. Comensalismo não tem nada a ver, elimina esse troço daí. É um exemplo de alimentação. Ela vai migrar, dos Estados Unidos para o sul do Canadá porque algo não está certo lá. Ela vai migrar porque a mudança de temperatura lá vai faltar alimento para ela, vai atrás de alimentação. Isso é um exemplo de mimetismo? Não, mimetismo é quando um ser tenta se parecer com outro ser como uma estratégia de sobrevivência. A gente vai falar mais na frente disso. É um exemplo de reprodução? Considero reprodução. Porque muda o ambiente para ela e dificilmente ela vai conseguir se reproduzir e gerar descendentes ali naquele ambiente. Então seria aí, você poderia marcar a alternativa C e a alternativa E, alimentação e reprodução. Nós vamos lá para a nossa 10ª questão, tá? A nossa 10ª questão, nós vamos corrigir até a 12ª, na página 10. Então a gente chega aí na 10ª questão, que diz assim: observe as duas imagens. Em ambas pode-se notar uma estratégia de sobrevivência relacionada à defesa. Qual é o tipo de estratégia e justifique sua resposta. Cara, que bacana essa imagem aqui, Você tem aqui, olhando rápido isso no ambiente, você tem aqui um animalzinho meio que você quase nem vê, O que ele está fazendo aqui? Ele está se camuflando, uma espécie de um réptil que está se camuflando no tronco da árvore. Tá? Se você olhar aqui também, aqui é um peixe, E se você não prestar atenção na imagem, parece muito bem o fundo do mar, as pedras ali, tá? Então você tem em ambas as situações os animais se confundindo, Aliás, melhor dizendo, confundindo você com o ambiente. Isso é uma estratégia de defesa denominada de camuflagem, quando o ser vivo se parece com o ambiente. Beleza? Então vamos lá. Chegamos na 11ª. 11ª questão, nós vamos só lembrando, corrigir até a página 10, tá bom? Até a página 10, lá em cima, até a 12ª questão, melhor dizendo, que ela pega a página 9 e o inicinho da página 10, tá bom? Aí a 13ª nós vamos até o final do exercício, só para te explicar isso, tá certo? Se eu não deixei muito claro aí, eu peço desculpa para vocês, tá? Chegamos na 11ª, vamos corrigir ela, vamos corrigir a 12ª na página 9, e o restinho, o finalzinho da 12ª, ele pega a página 10 lá em cima, é até aí que nós vamos. Vamos lá para a 11ª questão. Observe as duas imagens abaixo e complete as frases a seguir com os termos corretos. Você tem duas imagens aí. Você tem a primeira imagem aqui, o número 1, a imagem de várias girafas presentes. E na imagem 2, você tem ali novamente aquele cenário da caatinga com os cactos presentes aí. A letra A diz assim: tanto as girafas quanto o cacto têm estratégias de sobrevivência relacionada à manutenção já que vivem em hábitats muito quentes, da temperatura, Elas têm estratégias que são referentes à temperatura devido ao ambiente em que elas vivem, tá bom? Vou tapar aqui para ti não estar olhando, ó. O armazenamento
de água e a presença de espinhos são adaptações do cacto para o ambiente, contra a perda de água. O cacto, o que ele faz? Ele suga a água, ele tem raízes longas, ele suga aquela água, armazena aquela água, porque ele não sabe quando ele vai ter água disponível novamente. Então, ele usa essa estratégia de sobrevivência, tá? Que é armazenamento dessa água, para ele não ficar perdendo essa água aleatoriamente, como outras plantas acabam fazendo. Então, é uma estratégia que ele usa ali para o ambiente que ele vive, beleza? E a letra C, nas duas imagens, os organismos são adaptados ao calor, apresentando características que evitam do corpo, o aquecimento excessivo do corpo, né? Você tem aí duas imagens de seres que são adaptados ao calor e nesse momento essas características são consideradas aí para eles evitarem a perda excessiva de água e evitando aí o aquecimento do corpo deles de uma forma excessiva, tá certo? E aí a gente chega na nossa última questão dessa nossa videoaula, que fez a correção do teu livro do 7º ano, aluno do 7º ano, tá? Onde nós vamos parar, eu continuo no próximo vídeo, tá bom? Bom, 12ª questão. Uma das estratégias de defesa utilizadas pelos seres vivos é a produção de substâncias tóxicas venenosas. A respeito dessa estratégia de defesa, nas afirmativas a seguir, indique V para as verdadeiras e F para as falsas, novamente verdadeiras e falsas aí, né? Bora lá para a primeira afirmativa. É utilizada tanto por plantas quanto por animais. São exemplos a planta Comigo Ninguém Pode e algumas espécies de répteis como as serpentes. É uma estratégia verdadeira ou falsa aí essa afirmativa? É uma afirmativa verdadeira, né? Então, vamos explicar ela para você. É utilizada por plantas quanto por animais. São exemplos, planta Comigo Ninguém Pode e algumas espécies de répteis como as serpentes, né, que são as substâncias tóxicas eliminadas por esses seres. Então, é uma estratégia de defesa relacionada aí a essas substâncias que podem causar algum mal e danificar outros organismos, tá certo? Segunda afirmativa, quando ingeridas ou tocadas, algumas plantas podem fazer mal para animais, incluindo nós seres humanos. Afirmativa correta também, afirmativa verdadeira. Eu vou te dar um exemplo, que é de uma planta chamada copo de leite. Tá? Ela foge um pouco o conceito de perigo dentro do meio ambiente, eu vou já explicar o porquê. Ela é uma planta branca, que parece um canudinho assim amarelo, uma planta exótica, bonita por sinal. Essa planta, quando entra em contato com a nossa pele, ela causa reações alérgicas muito fortes. Então não vai cheirar essas plantas, não vai tocar essas plantas, tá bom? Porque elas vão te causar reações. Outra coisa, dentro da ecologia, dentro do reino animal, dentro dos reinos dos seres vivos, existe um indicativo muito interessante para você estudar isso que eu estou te falando, que são as cores chamativas. Os seres que têm cores chamativas geralmente é um indicativo de perigo e o próprio animal ele sabe disso, tá bom? Só que essa planta que eu dei o exemplo, a copo de leite, ela foge um pouquinho porque ela é branca, ela não tem essa cor chamativa que eu estou te explicando agora. Vamos para as duas últimas afirmativas. A afirmativa diz o seguinte: como estratégia de sobrevivência, alguns animais não venenosos se camuflam, parecendo-se com animais que produzem veneno. É uma afirmativa falsa. Ele não vai se camuflar, né? Não usa a estratégia camuflagem como uma estratégia de defesa dele, para que ele possa indicar que ele é um animal perigoso. Ele usa o mimetismo. Aqui ele é muito claro quando ele fala aqui, ó, se camufla. Eu vou te dar um exemplo. A cobra coral falsa. A cobra coral falsa, ela tem as mesmas cores da cobra coral verdadeira. Ela tem o desenho do corpo diferente, mas as cores são muito próximas. Então é um indicativo de quê? De perigo, que eu acabei de te falar agora há pouco. Mas isso não é um exemplo de camuflagem, isso é um exemplo de mimetismo, tá bom? Por isso que a questão está incorreta. E a última nossa de hoje, muitos insetos utilizam do mimetismo exclusivamente para se esconder, passando despercebidos no ambiente. É o contrário, eles utilizam da camuflagem para poder se parecer com o ambiente, não mimetismo. Mimetismo lembra outro animal, camuflagem lembra o ambiente.
Tá certo, aluno do CEPIT? Então, nós vamos encerrar essa nossa videoaula. Rever ela novamente. Se você não entendeu, me manda uma mensagem. Se você entendeu, curte esse vídeo aí, espalha para os teus colegas, exercita bastante. No próximo vídeo a gente corrige a partir da questão 13, tá bom? Fica aqui o meu abraço para você em nome do Centro de Educação Professora Irene Torres. Beijo para você, coração do tio Jaime para ti, tá certo? Tchau, tchau.